Olá, boa noite a todos. Estamos preparando aqui a nossa live. Vamos ver aqui, pelo Facebook já entrou. E agora Olá, Inês, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir a vocês um minutinho, já estou voltando, só um minuto. Olá, boa noite. Ao vivo tem dessas coisas, mas estamos aqui de volta. Boa noite, Anne. Boa noite, Pedro Valalai, Márcia Craveiro, José Roberto. Que bom. Estamos aqui também entrando pelo Instagram. Olá, boa noite a todos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, a nossa palestra semanal, quando procuramos sempre trazer um tema à luz do Evangelho do Cristo, e baseado à luz da doutrina espírita. E é muito bom estarmos juntos, continuarmos juntos, e cumprimentando José Roberto, Marcos Teixeira, Mônica Pascoal, Vicente. O Vicente apareceu já duas vezes. Boa noite, Vicente. Cumprimentando também aqui a Manoele. Seja muito bem-vinda, Manoele. Que bom você estar conosco. O Ivan Prates, boa noite, Ivan, Sueli Reis, que sempre, todas as lives, ela nos acompanha. A família Reis é uma família tão querida. Boa noite, Rita de Cássia. Boa noite, a Emily Manoele estava pelo Instagram e agora foi para o Facebook. Boa noite, Valdecir Lima, que bom. Mariana Fosati. Amigos, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, porque é uma grande rede. Quando nos unimos com o mesmo propósito, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, os amigos espirituais, os benfeitores também vêm compartilhar conosco. Então, nós temos agora, nesse momento, se criando uma grande rede de amor, de esperança, de fraternidade. Mas, para prepararmos espiritualmente o nosso ambiente, porque já são 20 horas e 1 minuto, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e faremos a nossa prece inicial. Boa noite, Carmelina, seja muito bem-vinda. Aparecida Moraes também, que bom, Aparecida também aqui conosco. Abrimos na mensagem 67. Adiante de vós. É uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizer,
a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Emmanuel nos fala: é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhe o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multiplica-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso, quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro. Amigos, a mensagem prossegue. A mensagem do livro Vinha de Luz. Mas nós já temos material para entrarmos nesse clima espiritual e orarmos ao Cristo Jesus, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, como todas as segundas-feiras. Nós te pedimos, Senhor, toca os nossos corações, desperta em nós os melhores pensamentos e sentimentos e esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Boa noite, Aninha Garcia. É o pseudônimo Aninha Garcia. Mas, amigos, nós, para quem recebeu a nossa divulgação, o tema da noite de hoje é o pão do céu. O pão do céu. E nós vamos lembrar um conto indiano que vem nos contando a história de três irmãos. Três irmãos que viviam numa pequena aldeia. E os pais desses jovens haviam morrido. E, embora os vizinhos se oferecessem para cuidar deles, os três decidiram partir em busca da sua própria liberdade, das suas próprias conquistas, das suas próprias fortunas. E eles saíram caminhando sem saber bem para onde ia. Quando eles já estavam bem longe, eles acamparam no alto de uma montanha e pegaram no sono. Durante a noite, o filho mais velho, o nome do filho era Massude, ele teve um sonho estranho. Ele sonhou que os sinos tocavam e que vozes lhe diziam: Massude, Massude, cave a terra embaixo de você e você encontrará ouro. Logo que amanheceu, o Massude, ainda com a lembrança daquele sonho muito presente, ele começa a cavar. Cavou, cavou, até que ele encontrou peças de ouro. Realmente o sonho era verdadeiro. E o que ele fez? Ele encheu os bolsos e disse para os irmãos: meus irmãos, agora eu já encontrei ouro suficiente para construir uma casa para mim e poder conseguir uma esposa.
Então, eu me despeço de vocês e desejo a vocês também toda a sorte para que vocês também consigam encontrar o que vocês estão procurando. E ele parte, volta de novo a caminho de casa. E ficaram os dois irmãos, o Amide e o Vali. E os dois continuaram a caminhada por mais um dia. E quando cai a noite, eles cansados, estavam à beira de uma floresta. Ali eles arrumam um cantinho mais abrigado, mais seguro, e vão dormir. E o Amide, que era o segundo mais velho, teve agora um sonho também estranho. Durante o sonho, ele ouviu som de trombetas tocando e de vozes que diziam: Amide, Amide, cave a terra embaixo de você e você encontrará joias. Ah, mal amanheceu o dia, lógico, né? O Amide correu depressa, pegou uma picareta que ele havia levado na viagem, começou a cavar. Cavou, já estava até ficando desanimado, mas quando o irmão mais novo, Vali, acordou, o Amide já havia encontrado um pote de barro cheio de valiosas joias, joias de todos os tipos. Lógico que ele ficou feliz. Então, o Amide diz para o irmão: meu irmão, agora que eu encontrei minha fortuna, volto para a nossa aldeia, compro uma casa, arranjo uma esposa, como o Massude, o nosso irmão mais velho, fez. E eu te desejo, meu irmão, te desejo toda a sorte, me despeço de você e espero que você também consiga encontrar o que for de melhor. E o irmão parte. E aí ficou o Vali. Ele sentiu-se um pouco sozinho, afinal os outros dois irmãos já não estavam mais juntos, mas ele não se desesperou. Ele saiu caminhando pela floresta e ele resolveu subir no alto de uma árvore para poder, ele escolheu uma árvore bem alta para poder ter uma visão, poder olhar em todas as direções e decidir para onde ele poderia ir. Mas ele não avistou nada, ele só via árvores e árvores e mais árvores. E quando ele desceu da árvore, qual não foi a sua surpresa ao encontrar ali mesmo no chão um alforje lindamente bordado, alforje como se fosse um saco grande. E ele olhou, não viu ninguém, pensou: será que alguém perdeu esse alforje por aqui? E foi olhar com esperança. Meus dois irmãos conseguiram encontrar uma fortuna. Será que dentro desse alforje também encontrarei algo? Mas o alforje estava vazio. Ele fica assim decepcionado, ele diz: mas que falta de sorte a minha. Pensa ele, fala com ele próprio. Um dos meus irmãos encontrou ouro, o outro encontrou joias, e tudo que eu encontro é um alforje, um saco vazio. Se ao menos ele estivesse repleto de coisas gostosas para comer. Mas tão logo as palavras lhe saíram da boca, ele percebeu que o alforje, antes vazio, agora cresceu, estava bojudo. E aí, quando ele abre diversas iguarias, ele começa a tirar de dentro do alforje. Nossa, e ele estava com tanta fome que num instante ele já havia terminado com tudo.
E havia também água dentro do alforje, porque ele também estava com sede. Então, ele sacia a sua fome, a sua sede, deita, relaxa profundamente. Estava satisfeito. E ele pensa, claro, que este alforje é mágico. E tudo o que eu tenho a fazer é ordenar o que preciso. E pronto. Mas aquele jovem Vale, ele era um jovem ponderado, equilibrado. Ele não havia pedido que o alforje lhe proporcionasse ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Ele pensou, se eu fizer isso, eu corro o risco de encontrar um ladrão no meio do caminho, então é preferível não carregar nada de valor. Então o que ele fez? Dia após dia, enquanto ele foi caminhando, ele pedia mentalmente ao alforje que lhe fornecesse a comida necessária para ele. E ele só pediu tanto de que ele necessitava. Ali ele comia, ele se satisfazia e estava feliz. Ao final de 6 dias, ele avistou uma casa. E ele pensou assim, que bom, até que enfim vou poder conversar com alguém. Tantos dias sem ter ninguém com quem falar. Ele se aproxima, bate a porta. Uma senhora vem, abre a porta. Ele pede se poderia passar a noite ali, porque ele estava viajando. E todos aqueles dias dormindo ao relento na floresta. E aquela mulher permite, ela diz, pois não. Inclusive eu tenho um filho jovem, mais ou menos da sua idade, vai ser bom ter com quem ele converse. E ela vai preparar o jantar, e enquanto isso o filho chega do trabalho, ele trabalhava no campo. Mas nesse momento, a mulher diz, meu Deus, que infortúnio, eu fiquei tão empolgada de receber uma visita, que eu esqueci de preparar a carne. Cozinhei somente o arroz. E o jovem Vale, ele disse assim, não se aborreça, minha senhora, eu vou conseguir um pouco de carne para nós. E aí ele meteu a mão dentro do alforje, como se ele quisesse somente aquela carne suficiente para 3 pessoas, e quando ele vai tirando, veio o necessário para aquela refeição. Mas a mulher percebeu e ela disse, quem sois vós? Vós sois alguma espécie de Deus? E o jovem diz, não, não, só que eu possuo um tipo de alforje muito especial. Mas, depois daquele episódio, ele ficou preocupado. Ele pensou, sabe? Pensou com ele mesmo, é preferível que eu vá embora. Bem cedinho eu vou acordar e prosseguirei caminho. Porque senão o que vai acontecer? Quando eles descobrirem o poder do meu alforje mágico, eles vão acabar roubando o meu alforje e corro o risco até de perder a própria vida. E bem cedo, madrugada, antes da senhora e do filho acordarem, ele prossegue viagem. E assim Vale prosseguiu sua jornada, e ao longo do caminho ele foi encontrando várias pessoas que ele sempre ajudava com o seu alforje mágico. Mas o que acontecia? Ele sempre ia logo embora, porque ele percebia a intenção dos outros em querer roubar seu alforje. E certo dia, ele encontrou uma jovem. Essa jovem, ela havia sido sequestrada.
E ele consegue libertar aquela jovem, leva novamente a jovem para a sua família. Zuleika. Zuleika era o nome da jovem. O pai da jovem ficou tão grato por ter a sua filha de volta, por ter salvo a vida da sua filha, e o convida para ficar hospedado com eles. E ali ele fica, ele gostou tanto daquele lugar, ele fica ali. Passam-se os dias, e o que acontece? Os dois jovens se apaixonam. E dessa paixão, desse amor, desse namoro, acabaram se casando. Mas o que Vale fazia? Cada dia, os dois agora, a Zuleika e o Vale, eles tomavam do alforje apenas o que necessitavam. E por isso, nunca lhes faltou nada. Pois aquele alforje, ele tinha sido feito de tal maneira que somente se pedissem o essencial, ele continuaria a servi-los. Se a pessoa que o possuísse, que possuísse o alforje, se fossem pessoas gananciosas, ambiciosas, se desejassem mais do que o necessário, o alforje desapareceria para nunca mais ser visto. Essa é uma história, um conto indiano. E quando eu li esse conto, aqueles 3 jovens, todos os 3 irmãos, nenhum era ambicioso. Eles desejaram apenas ter a sua liberdade financeira para poderem constituir uma família, ter uma casa, ter um lar, já que os pais haviam morrido. E eu lembrei de Êxodo. Lá em Êxodo, no Antigo Testamento, vem narrando toda aquela trajetória, toda aquela luta de Moisés. Moisés, ele libertou o povo que já estava cativo há 400 anos no Egito. Os hebreus, depois de muita luta, de muito esforço, o faraó consente que os hebreus saiam do Egito. Porque os hebreus estavam ali 400 anos, foi de geração em geração, e eles sempre ali como escravos dos egípcios. Quando eles vão, eram milhares para Moisés conduzir até a terra prometida, foram 40 anos. Imagine, milhares de pessoas, milhares de reclamações. Então, certo dia, no deserto, não era fácil, eles se queixando. Era preferível que eu tivesse ficado no Egito. Pelo menos lá eu não morreria de fome, não morreria de sede, porque aqui é muito difícil. E naquela queixa toda, Moisés vai conversar com Deus. E eu gosto sempre de esclarecer. Quando nós lemos a Bíblia, temos que compreender que tem muito simbolismo. Simbolicamente, Moisés conversa com Deus e Deus responde a Moisés a solução que ele daria. Então, em Êxodo, no livro Êxodo, que vem narrando toda essa saga de Moisés levando esse povo pelo deserto, no capítulo 16, vem
contando como é que foi essa história, essa conversa de Moisés com Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações. Deus disse a Moisés: olha, fique tranquilo, que eu vou mandar alimento para esse povo reclamão. Moisés volta a falar com o povo: fiquem tranquilos, o Senhor vai mandar carne e vai mandar pão para vocês, porque o Senhor está ouvindo as vossas murmurações, as vossas queixas, as vossas reclamações, igualzinho crianças mimadas. Nós somos assim. E aí, em Êxodo, um pouquinho mais adiante, continua a narrativa. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, codornas, e cobriram o arraial. A codorna ficou coberto, aonde eles estavam de codornas. Era a carne que Deus havia prometido. E pela manhã, uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda, como a geada sobre a terra. O povo ficou admirado, foi todo mundo correndo ver o que era aquilo. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou. E aí Moisés orienta o povo, orienta: colhei dele, colhei desse pão que desceu do céu, colhei dele, cada um, conforme o que pode comer. Um gomer para cada cabeça. Gomer era uma medida que eles utilizavam para poder medir a quantidade das coisas. Um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, se numa tenda tem 10 pessoas, vocês vão pegar o necessário para 10 pessoas. Se naquela outra tenda tem 5, tem 10, tem 20, cada um de acordo com o necessário. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos, porque de acordo com o número de pessoas. Quando, porém, o mediam com gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Então, vinha de acordo certinho pelas necessidades de cada família, de cada tribo. Aí Moisés faz um outro alerta para eles. Também disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Aí vem o ponto que nós queremos chegar. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer. Mas teve aqueles que quiseram armazenar, segurar.
Mais adiante ainda em Êxodo vem narrando. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Então esse pão que desceu do céu, eles deram o nome de maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. Devia ser delicioso. À tarde tinha as codornas, de manhã tinha aquele pão delicioso com sabor de bolos de mel. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã, que era a promessa de Moisés levá-los até a terra prometida. Mas, prosseguindo essas reflexões, porque Moisés foi cerca de 3.500 anos antes da vinda de Jesus. O tempo passou. Ou melhor, 3.500 anos, não, 1.500 anos. 1.500 anos. Moisés foi há cerca de 3.500 anos atrás. Cerca de 3.500 anos atrás, Moisés. Passaram-se uns 1.500 anos, mais ou menos, depois de Moisés, aí nasceu Jesus. Então o tempo passou, 1.500 anos, cerca de 1.500 anos. Depois desse fato que nós acabamos de narrar, alguns judeus questionaram Jesus, querendo saber se ele era realmente o Messias tão aguardado. E João, o evangelista, ele nos narra esse episódio no capítulo 6, João 6, versículos 30 a 35. Disseram-lhe, pois, olha só o que eles foram indagar de Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Foram questionar. Quem é você, afinal de contas? O que é que você faz para que a gente possa acreditar em você? E aí eles dizem, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E o que vocês acham que Jesus responde para aquele povo? Questionador. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade eu vos digo. Quando Jesus queria falar alguma coisa assim com bastante ênfase, ele repetia mais de uma vez. Na verdade eu vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu vou repetir a fala de Jesus para aquele povo questionador. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. E aí o que eles falam para Jesus? Disseram-lhe, pois, Senhor, eles sentiram a verdade ali naquele, a verdade verdadeira na fala de Jesus. Porque aí eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículos 30
a 35. Então, vamos refletir. Jesus. Jesus é o pão do céu. No tempo em que Moisés conduziu o povo de Israel no deserto, o Pai, Deus, providenciou o maná, que caiu do céu como alimento. Hoje, o verdadeiro alimento para a nossa alma, é Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual. É o Espírito mais perfeito que já se manifestou no nosso planeta. É o nosso modelo e guia. Não precisamos ser cristãos, porque Jesus está presente em todo o planeta Terra. Ele é o pão que desceu do céu, o pão que foi providenciado pelo Pai. Hoje também o céu está aberto e o pão que desce do céu vem alimentar a nossa alma, vem matar a nossa sede. Mas será que nós queremos esse alimento puro? Será que nós queremos essa água cristalina? Ou será que nós ainda estamos buscando as sobras? Será que nós estamos buscando ainda os alimentos contaminados, as águas salobras? Como que nós temos nos comportado? Às vezes nos apegamos às sobras que recebemos aqui na terra e buscamos aqui e acolá sustento para as nossas carências materiais e emocionais e esquecemos que temos tão junto a nós, tão próximo de nós, ao nosso lado, o nosso modelo e guia. Temos ao nosso lado esse alimento para as nossas almas. Precisamos tomar consciência de que o pão do céu está ao nosso alcance. Não é nada como se fosse algo distante, inacessível, não. Não. Esse pão, esse alimento, ele está no nosso alcance. E não precisamos mais de sinais, nem de provas, como pediu o povo no tempo que Jesus estava na terra. Jesus é o sinal atual. Ele é o próprio maná que mata a nossa fome de Deus para sempre. Vai depender de nós querermos esse alimento. Para entender as palavras de Jesus, porém, precisamos nos colocar numa perspectiva espiritual, pois ele fala ao coração do homem, ele fala ao coração da humanidade, ele não fala a intelectualidade, ele fala ao sentimento. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O que nós devemos fazer? Sejamos humildes e confiantes na providência divina. Nós lembramos os 3 irmãos da história, sem pai, sem mãe. Eles tiveram oferta dos vizinhos bondosos, mas eles disseram não. Nós vamos trilhar a nossa jornada. Sair em busca da própria independência após a morte dos pais, mas não foram ambiciosos. Cada um sobre aproveitar as bênçãos recebidas. O indivíduo ambicioso, ele consegue satisfazer-se com aquilo que já conseguiu conquistar? O que vocês acham? Será? Sempre. Aquela ambição desmedida, sempre a pessoa quer mais e mais e mais e nunca está satisfeita. Allan Kardec, em um livro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos afirma o seguinte:
remontando-se à fonte dos males terrestres, a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens caem por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ambição. Quantos caem pela sua ambição? E no tocante à ambição, uma realidade precisa ser destacada. O ambicioso, ele raramente se satisfaz com aquilo que já conquistou. Ao contrário, está sempre em busca do que ainda lhe falta, porque o muito tende a tornar-se pouco, quando não existem limites para o querer e para o desejar. E nós vemos casos de pessoas, às vezes, milionárias, e que acabam ficando novamente na miséria em função dessa ambição desmedida de querer sempre mais e mais. O espírito Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, num livro chamado La Fontaine e o Comportamento Humano, no capítulo O Cachorro que Trocou Sua Presa pelo Reflexo, é um livro interessante. O espírito Hamed, ele faz um alerta. Ele diz: abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é presa inútil ao coração. Cultivá-la é o mesmo que guardar espinhos na própria intimidade. E aí fazemos um outro questionamento. Se direcionássemos com maior equilíbrio nossos impulsos ambiciosos, poderiam eles ser-nos bastante úteis? Será que a ambição poderia ser útil? Joana de Ângeles, espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo 32, ela sugere que utilizemos com maior equilíbrio nossas ambições. Quando nós agimos dessa maneira, ela pode até nos ser bastante úteis. Mas como? Por exemplo, assim nobre é a ambição de se fazer o bem. Se eu ambiciono fazer o bem, ser uma pessoa boa, se eu ambiciono me tornar melhor a cada dia, superando o meu orgulho, o meu egoísmo, se eu ambiciono ampliar os meus próprios conhecimentos e recursos, utilizando especialmente para contribuir para a melhoria da sociedade, aí é uma ambição que ela objetiva a conquista de virtudes. Então, é uma coisa boa. Se tivermos que ambicionar algo de alguém, como que nós devemos fazer? Devemos procurar imitar, seguir as qualidades que aquela pessoa possui. E nesse contexto de reflexão nesta noite, em 3 momentos, nós podemos observar o comportamento humano. Enquanto os 3 irmãos, eles buscam o necessário para a sua vida, almejando uma esposa, a conquista de um lar, para serem felizes, nós constatamos algum daqueles hebreus conduzidos pelo deserto por Moisés, porque não foram todos, mas alguns, eles, por não terem conquistado ainda a verdadeira fé, não possuíam confiança na providência e acumulam mais do que o necessário.
sem acreditar na promessa de Deus, que lhes daria sempre o que eles precisassem. Da mesma maneira, nós observamos o quê? Alguns judeus esperavam pelos milagres de Jesus para realmente terem certeza se ele era o Messias tão aguardado. Ambicionando o quê? Eles ambicionavam um Messias guerreiro, libertador do jugo romano. Mas Jesus afirmou para a multidão que o seguia. E João, o evangelista João, o discípulo amado, no capítulo 6, no versículo 51, ele transcreve a fala de Jesus. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E prossegue Jesus. Assim como o Pai, que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Irmãos, irmãs, dos dois planos da vida, que nesse momento se reúnem, busquemos em primeiro lugar o pão que alimenta as nossas almas, e o restante nos será acrescentado. Paz a todas. Queridos amigos, mandando um abraço muito carinhoso para o Alexandro, eu acho que é assim, Alexandro Xavier, a Rita, Sônia Toledo, Maria Dolores, Cleia, boa noite Cleia, boa noite Luciane, que bom, estamos aqui juntos, encerrando a nossa noite e iniciando a nossa semana de muita esperança, de muitas expectativas, de muitos anseios, de estarmos sempre buscando, através da mensagem do Cristo, a paz que todos nós almejamos. E nós convidamos a todos agora, quem ainda não providenciou o seu copinho, a sua garrafinha de água, se desejar, corram lá na cozinha, providenciem, porque ao final ela será magnetizada. Nós vamos, ao final, receber o nosso passe magnético espiritual. E, enquanto isso, eu aproveito para lembrar a vocês que estão chegando pela primeira vez, nós temos, no momento, 3 lives por semana, domingo, segunda e terça-feira. Sempre às 20 horas pelo Facebook e pelo Instagram. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda-feira é a nossa palestra semanal. E terça-feira é o estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele tem uma tríplice função. Entre elas, preparar espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que farão parte da reunião de tratamento, que é toda terça-feira, não é ao vivo a reunião de tratamento, o que é ao vivo é o estudo do Evangelho, e de 8h30 às 9h30 da noite, toda terça-feira nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, ao final passarei o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, vocês encaminham a mensagem, eu passarei todas as orientações.
Quem desejar um atendimento fraterno, algum esclarecimento, alguma orientação, podem também encaminhar para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Aqui de Olambra, o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntas podemos muito. Mas no nosso canal do YouTube, nós temos mais de 800 vídeos, todos separadinhos em playlist. Então entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. É apenas um cliquezinho a gente encaminha para alguém e às vezes aquela mensagem. Os benfeitores se utilizam de nós para que nós possamos auxiliar. As dores estão muito presentes no nosso planeta. Sejamos nós instrumentos na mão do Cristo, sejamos nós instrumentos a pacificar, a auxiliar. Boa noite, Daniela. Saudade, minha querida. Que bom você aqui conosco. Muito bom. Mas eu acho que eu já dei todos os recados. Eu vou aproveitar, tomarei só um pouquinho de água, porque a minha água será magnetizada. Nesse momento começa a cair uma chuva suave aqui em Olambra, uma chuva de meia estação, estamos no outono, mas nós vamos convidando aqueles que agora estão conosco e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Os emissários do Cristo estão a postos, vasculhando as nossas necessidades, vasculhando as nossas mentes, para nos oferecer o que for de melhor. A nossa amiga Celi, que mora em Campinas, Campinas é uma cidade próxima, a Olambra, está dizendo, aqui já está chovendo faz um tempinho. Mas, então, amigos, para aqueles que nesse momento sentem uma necessidade maior, mantenham-se em confiança. Jesus está presente agora. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, oferecer do nosso magnetismo. E os benfeitores amigos vão manipular, vão transubstanciar as nossas energias que serão doadas para auxiliar a outros irmãos, agora em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs. Sejamos trabalhadores do Cristo. Então vamos juntos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, a oportunidade da atual reencarnação, quando vamos a cada dia burilando, trabalhando as nossas próprias imperfeições, para que, como espíritos imortais, possamos caminhar rumo à perfeição, até o dia que também seremos espíritos puros, fazendo parte dessa grande rede de amor ao lado do Pai. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, dai-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos deixar para trás o homem velho e que possamos adquirir virtudes,
que possamos deixar as nossas imperfeições, os nossos vícios, o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, a ambição, a maledicência, tudo que nos prejudica, e que possamos, Senhor, trabalhar a humildade, a paciência, a tolerância, a fraternidade. Que possamos perceber, Senhor, que somos todos filhos do mesmo Pai. Que somos criaturas criadas por Deus rumo à perfeição. E que devemos exercitar a fraternidade, a tolerância, o perdão. Dai-nos, Senhor, a força, dai-nos a coragem, a fé para que não esmoreçamos. E nesse momento nos unimos à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita. Nos reunimos a essa grande falange de espíritos que em nome do Cristo acorreram ao nosso chamado. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, vasculhando, harmonizando os lares, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão enfermo do corpo ou da alma, com a permissão de Deus, levaremos a cura. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E oferecendo do nosso magnetismo, nós vamos agora magnetizando as águas que foram colocadas para esse objetivo. Magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando que o nosso amor, a nossa vontade firme, o nosso desejo de ajudar, vai operando, vai auxiliando, vai curando. E nós vamos envolvendo também a todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, auxiliando a cada um, encarnados e desencarnados. E enquanto os mensageiros do Cristo dão continuidade a esse trabalho, nós dirigimos os nossos pensamentos agora aos nossos lares. E nós vamos dar um tempo para que cada um possa dirigir as suas súplicas aos emissários divinos.
E enquanto os amigos espirituais vão dando continuidade a esse trabalho, nós nos colocamos agora receptivos para recebermos o passe magnético espiritual que nos é ofertado pelos emissários do bem, que se encontram ao nosso lado. Sintamos neste momento uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. E suavemente essa energia de cura vai nos dando pleno reequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Confiemos no amor de Jesus. E nesse instante, convidamos a todos para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Gratos somos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães e rogando a Jesus, Senhor, dai-nos a força, a coragem, a fé, dai-nos a perseverança para que possamos caminhar lado a lado contigo. Abençoa a nossa semana e que possamos na próxima semana estarmos novamente reunidos, participando desse banquete espiritual. Gratos somos, Senhor, e agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus permaneça em nosso lar e em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que bom, amigos. Diante de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Gratidão aos emissários divinos e gratidão a todos aqueles que estão conosco nessa noite. Vamos nos despedindo, dizendo o número do nosso WhatsApp para quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, ou se desejar um atendimento fraterno, alguma orientação. Anotem aí o DDD, é o 19, DDD 19, o celular é o 99-341-6316, 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.